abrir a minha Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Eu vou ler alguns versículos. A partir do verso 17, diz assim: E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordena em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais escravos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, eu quero refletir alguns minutos a respeito do seguinte tema: a coisa mais importante da vida. E esse texto, ele nos dá algumas dicas a respeito deste assunto, porque especialmente neste tempo que estão vivendo, vê muitas pessoas infelizes porque colocaram uma série de valores e que não são realmente os valores reais, né, os de Deus para a nossa vida. Então esse texto nos diz o seguinte: a coisa mais importante da vida, Paulo diz aí, não é ser judeu ou gentio, porque ele diz assim, é alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Ou seja, não é importante, a coisa mais importante não é se você é judeu ou se você é gentio, se você é circuncidado ou não. Isso aqui, a escala de valores, né, que Paulo está procurando ensinar aí para a igreja de Corinto, e por extensão a todos nós. Às vezes nós dizemos assim: eu gostaria de ser judeu. Outro não, porque o judeu é circuncidado, mas eu sou gentio, né, não sou circuncidado. Paulo diz: isso aí não é importante, isso não é a coisa mais importante da vida. Em segundo lugar, ele diz aí que esse tema da escravidão, né? Ele diz aí, a coisa mais importante da vida não é se você é escravo ou se você é livre. Aliás, ele faz uma digressão um pouco maior aqui sobre esse tema. Vamos voltar e diz assim: foste chamado sendo escravo. Eu sei que a maior parte das traduções dizem servo, mas a palavra correta é escravo. Doulos significa escravo. Até entendemos que a escravidão é estigmatizada na nossa cultura em virtude do que já sabemos e que vivemos e tal. Mas aqui Paulo está dizendo, não é importante se você é escravo ou se é livre. Na cultura da época, a escravidão era uma realidade também, como em toda a Bíblia, a escravidão é uma realidade. E aqui Paulo está dizendo, olha, não é importante se você é escravo ou se você é livre, isso não é muito importante. Aí ele diz aí, foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Fostes comprados por bom preço, não vos façais escravos dos homens. E aí ele torna a repetir, irmãos, cada um fique diante de Deus do estado em que foi chamado.
Ou seja, ele diz, olha, se você é escravo, se você é livre, isso não é o mais importante. Apenas eu percebo que toda a Bíblia, ela apenas regulamenta a questão da escravidão. Um texto que eu gosto muito é Mateus 11:28, onde Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E ali nós estamos percebendo o seguinte, que o ser humano, ele sempre será escravo. Estou falando no sentido espiritual, embora aqui em 1 Coríntios Paulo está fazendo no sentido físico, né? Mas ele mistura o físico com o espiritual. Ele diz, olha, aquele que é livre é um escravo de Cristo, e aquele que é escravo é liberto do Senhor, porque na verdade Satanás é o escravizador, né? É o opressor, ele é que oprime, e há um jugo a ser tomado. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Então ele é um Senhor bondoso, é um Senhor benigno. Então dizer assim, é até agradável ser escravo de Cristo, porque ele não é opressor, enquanto que Satanás já coloca um jugo pesado sobre os seus escravos, né? Aí Paulo diz assim, também a coisa mais importante da vida não é o estado civil. Ele diz aí, estar ligado à mulher, não busque separar-te. Estar livre de mulher, não busque mulher. Então, eu sei que algumas pessoas, né, eu não me casei, então outras, eu estou casado, mas eu estou sofrendo dentro do casamento. Paulo, isso não é importante. Importante não é a coisa mais importante da vida, né? Isso não é a coisa mais importante, se você é casado ou se você é solteiro. E aí a Bíblia apenas regulamenta tanto a situação do casado como do solteiro, mas isso aí não é a coisa mais importante. E ele diz também aí, a coisa mais importante da vida não é se você é feliz ou infeliz. Onde ele diz aí o seguinte, verso 30: e os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem. E até aí, né? Os que não se alegrassem. Então, não é importante, ele está dizendo, se somos felizes ou infelizes, porque essa não é a coisa mais importante da vida. Embora eu creio que ele de certa maneira diz a mesma coisa sobre como falou sobre a escravidão. Se você pode ser feliz, aproveita a oportunidade, mas isso não é mais importante, se você é feliz ou infeliz. E aí nesse verso 30 ele continua, diz assim, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem ou não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Então, ele está dizendo que não é importante se você é rico ou pobre, né? Porque essas condições são todas passageiras, efêmeras, mas isso não é o mais importante da vida. Então ele procura equilibrar aí a nossa escala de valores. Ele diz, mas o que é realmente mais importante? O que é a mesma coisa mais importante da vida? Precisamos saber, porque principalmente na situação que estamos vivendo hoje no mundo, há uma insegurança, uma instabilidade, uma incerteza na maioria das pessoas. E aqui Paulo ele vai dizer o seguinte, eu vou agora passar para a parte positiva. A coisa mais importante da vida é um chamado. Aqui do verso 17 ao 24, a palavra chamado, repetida 8 vezes, está registrada 8 vezes chamado. Então ele diz lá, assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É alguém chamado estando circuncidado, depois cada um fica na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo,
E aí ele terminar no verso 24: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Então, a coisa mais importante da vida é esse chamado. E aqui subentende-se que a pessoa foi chamada por Deus, né? O mais importante é se você foi chamado. Não é por acaso que essa palavra está tão repetida aqui no texto. Aí vamos agora para... primeiro, vou mudar de texto agora, 1 Coríntios, capítulo 1, onde essa palavrinha chamada, ela aparece novamente. 1 Coríntios 1, 26, ele diz lá: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos pobres que são chamados. Então, novamente, ele usa aí essa expressão, né? A palavra chamados. Então, a pergunta você foi chamado? Está aí no texto, não estou aqui assumindo nenhuma doutrina em particular, mas estou apenas expondo o texto aí, né? Então a palavrinha chamado, o mais importante é você foi chamado, porque realmente a coisa mais importante da vida é essa chamada, né? E a outra palavrinha que aparece aí é vocação. A coisa mais importante da vida é uma vocação. O verso 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios diz, vou ler de novo: porque vede, irmãos, a vossa vocação. É uma vocação. Nós entendemos no nosso vocabulário em português que a palavra vocação, até nós entendemos o que é, né? Temos uma ideia do que seja uma vocação. Realmente o sentido de vocação mesmo significa disposição natural do espírito, inclinação, tendência e até predestinação é colocada aí como sinônimo de vocação. Então a coisa mais importante é se você foi chamado e se você foi vocacionado, né? Até essa palavrinha vocacionada aí, eu sei que nos arraiais, principalmente evangélicos, na linguagem teológica que nós usamos e eclesiológica, vocacionado, nós entendemos, são aquelas pessoas chamadas para serem pastores, para serem líderes do povo de Deus. E realmente, de fato, é uma vocação, mas aquela é apenas uma vocação. Mas a chamada geral para todos os cristãos, para todos serem salvos, para todos se tornar discípulos de Jesus, essa chamada também é denominada de vocação. Isso é uma vocação. Por exemplo, onde essa palavrinha aparece novamente, em Efésios capítulo 4, ele diz assim, Efésios capítulo 4, verso 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Aí as duas palavrinhas aparecem juntas, né? Que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, uma vocação, uma chamada. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. Hoje, mais do que nunca, de vez em quando nós ouvimos: morreu fulano de tal, morreu fulano de tal. Eu acho até que tem muita gente morrendo, mas eu não quero ser alarmista. É possível até que haja um certo exagero. A gente tem visto algumas estatísticas aí. O certo é que morre gente todo dia e nós nos entristecemos quando conhecemos a pessoa. Às vezes são parentes nossos, gente do nosso relacionamento. Mas a coisa mais preocupante mesmo é essa pessoa que partiu para o outro lado. Ela era uma pessoa vocacionada, era uma pessoa chamada, ou seja, o destino eterno. Isso é que é a coisa mais importante da vida. E aqui, outra palavrinha que eu quero também examinar aqui, é uma escolha. A coisa mais importante da vida é uma escolha. E aí, 1 Coríntios 1, 27, Paulo diz aí: mas Deus escolheu, as palavras aí,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então veja que nesses dois versículos aí, a expressão Deus escolheu está registrada 3 vezes. Ou seja, a coisa mais importante da nossa vida é essa escolha. É uma escolha de Deus. Eu sei que há uma polêmica em torno disso, e aí nós não queremos aqui tomar partido de nenhum dos lados, porque o que é possível isso, né, seja arminianismo, seja calvinismo, mas independentemente disso, eu estou procurando expor o que a Escritura está dizendo aí. Que a coisa mais importante da nossa vida, com a qual nós temos que realmente nos preocupar, é essa escolha. Mas Deus escolheu 3 vezes, está dizendo que foi Deus que escolheu. Então essa escolha está aí registrada, isso é o mais importante. Eu sei que nós mesmos, quando nós, através da cultura, né, que nós recebemos, nós acreditamos que o melhor para os nossos filhos, por exemplo, é estudar, se preparar para a vida. Eu lembro que há muitos anos, não sei se ainda é hoje, dizem que na cultura americana, o primeiro desafio, a primeira meta de um jovem americano era quando ele conquistaria o seu primeiro $1 bilhão. Mas isso é da cultura, né? Quando nós olhamos aqui para a Bíblia, será que essa realmente seria a coisa mais importante? E principalmente quando nós estamos numa situação como essa que estamos vendo hoje no mundo todo, nós temos que nos voltar para a Escritura e nos lembrar, porque na verdade todos nós sabemos, né, que a coisa mais importante da vida não são esses valores materiais, passageiros, efêmeros, mas a coisa mais importante da vida são esses valores espirituais, eternos. Em outro texto Paulo diz isso, e aqui eu estou mostrando que a coisa mais importante da vida é uma escolha, né? Deus escolheu. Só que Deus escolheu, e aí que entra a controvérsia a respeito dessas posições teológicas. Parece até que o ser humano não tem nenhuma responsabilidade nisso. Isso fica em aberto, essa questão aí. Mas eu creio que mesmo a coisa mais importante da vida, sendo uma chamada, um chamado, uma vocação e uma escolha, mas demanda da parte do ser humano uma resposta, né? Uma resposta. Eu acredito que tem uma parábola em Mateus, capítulo 22, que vai dizer isso muito bem, né? Demanda uma resposta da parte do ser humano. É a responsabilidade humana. Pelo menos isso é o que ressalta de alguns textos da Bíblia. Mateus 22, contada aqui a parábola das bodas. Ele diz assim, a partir do verso 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eu não vou aqui expor essa parábola toda, mas só para destacar o fato de que esses convidados, que são aí designados, eles não deixam de ter sido escolhidos, né? Porque aparentemente esse rei, ele fez uma lista de convidados, ele preparou a festa de casamento do seu filho, e naturalmente ele não convidou qualquer um, ele convidou pessoas que naturalmente ele conhecia, do seu relacionamento. Mas uma coisa é convidar, e a outra coisa é o convidado aceitar o convite.
E eu sei que há uma controvérsia sobre isso aí, mas eu quero deixar essa passagem da Bíblia, porque os convidados não quiseram vir, né? Portanto, aqui não foi irresistível, o convite do rei não foi irresistível, eles simplesmente não quiseram vir. Aí o rei foi, depois disse: ora, a festa está preparada, mas os convidados não eram dignos. E aí tem todo esse desdobramento da parábola que eu não quero aqui me aprofundar nisso hoje. Então, eu quero só deixar isso como um lembrete hoje, né? Olha, a coisa mais importante da vida, nós temos que nos focar nisso. Algumas coisas, acredito eu, que para sermos honestos, não depende de nós. Tem algumas coisas que não dependem de nós. Mas naquilo que depende de nós, né? Aquilo que você acha que você está sendo chamado por Deus, ou que você está sendo, ou foi vocacionado por Deus, ou foi escolhido por Deus, eu creio que a pessoa deve assumir, né? Devemos assumir essa chamada, essa escolha, essa vocação, respondendo positivamente. E não gastar a nossa força, a nossa energia, o nosso tempo em coisas que não são as mais importantes, né? Até isso acalma o coração. Às vezes vemos, por exemplo, algumas pessoas: olha, até agora eu não casei, né? Eu estou ficando para trás, minha vida está passando. Mas à luz desse texto aqui, ele está dizendo isso aí: olha, isso aí não é a coisa mais importante da vida. Ou então, né, eu estou tão pobre, né? Eu estou vivendo uma pobreza horrível. Ninguém quer ser pobre, eu também não quero. Mas ao mesmo tempo, um consolo ser rico ou ser pobre não é a coisa mais importante da vida, porque de repente aquele rico, ele pode ter se perdido, né? Ele pode ter ido para a condenação eterna, enquanto que aquele pobre, aliás, isso aí está muito bem ilustrada na história do rico e Lázaro, né? O Lázaro, que era pobre, era um mendigo, ele foi para o seio de Abraão. E creio eu que aquilo ali, o seio de Abraão, para mim, é o paraíso, né? É o terceiro céu, como Paulo diz depois lá em 2 Coríntios. Ele era pobre, viveu uma vida miserável aqui na terra, mas o destino eterno dele foi bom. Enquanto que o rico, que vivia todos os dias, né, se regalava esplendidamente, ele acabou indo para um destino de tormento eterno, que é essa expressão que é usada lá, né? De tormento eterno. Então, para não viver nos queixando, podemos até viver nos queixando, né? Olhando para aquilo que os outros têm que nós não temos. Mas é uma perda de tempo, é uma insensatez nós nos preocuparmos demais. Claro que não é aconselhável uma vida irresponsável, né? Uma vida sem se preocupar com nada terreno, como se nós fôssemos apenas espíritos. Não somos. Temos que ter responsabilidade, temos que nos preocupar com essas coisas temporais, mas não podemos perder de vista esse lembrete da palavra de Deus, que a coisa mais importante da vida são os valores eternos. Eu vejo constantemente, quase que diariamente, uma pessoa aqui no nosso bairro que anda de maneira miserável, né? Como se fosse um mendigo. Não sei nem se aquela pessoa, mentalmente ela é saudável, mas às vezes eu penso assim: que diferença faz quando ela morrer? Se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno? Então, eu quero neste dia, sempre como uma forma de consolo, né? Porque tem gente que pode até se desesperar e dizer assim: eu vou me suicidar porque não me casei, ou então eu vou me suicidar porque eu sou pobre, miserável. Eu vou me suicidar porque eu sou infeliz. Eu vou me suicidar porque eu não sou judeu. Às vezes tem pessoas que têm até um complexo de inferioridade por não ser judeu, né? E Paulo está dizendo aqui: olha, se você é judeu ou não, isso não é a coisa mais importante. As coisas mais importantes são esses valores eternos, a salvação eterna. A aparência deste mundo passa. Quando ele fala aqui, a aparência deste mundo passa, aliás, eu acho interessante, porque 1 Coríntios,
7, verso 31. E os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Eu achei interessante porque a palavra aparência no grego é esquema. Esquema significa realmente aparência. E a aparência deste mundo. O mundo é cosmos. É interessante que cosmos é muito parecido com a aparência, né? Porque o cosmos ele significa ornamento, adorno, e enquanto que esquema é realmente a aparência, muito semelhante. Ou seja, os valores deste mundo, às vezes até os valores culturais, são enganosos, né? Tenho ouvido muita gente dizer, o mundo não é o que nós pensamos. Eu sei disso já há muito tempo. O mundo não é o que nós pensamos. O mundo não é o que nós vemos. A única certeza que nós temos mesmo que é verdadeiro é o que está escrito na palavra de Deus, porque é uma revelação de Deus. Então convém que para o nosso próprio consolo, para a nossa própria paz de espírito, nós gastemos o nosso tempo, a nossa energia, o nosso esforço naquilo que é realmente importante. A coisa mais importante são os valores eternos, porque a condição nossa neste mundo é passageira, e nós devemos nos assegurar de que nós fomos chamados, fomos vocacionados e escolhidos, e até se nós aceitamos, né, esta chamada, quanto aquilo que está em nós, devemos realmente aceitar, devemos nos esforçar para corresponder à distinção que Deus fez a nós, nos colocando nessa lista ou nessa relação. Então, que neste dia nós venhamos a pensar nisso, acalmar o nosso coração, né, e nos esforçar para aquilo que é realmente importante, a coisa mais importante da vida. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.